Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a seguir. Assim está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. É um texto maravilhoso, tremendo. Só de ler já faz a estrutura do pequeno homem que habita dentro de cada um de nós sentir pavor diante da sabedoria, da grandeza, da magnitude, da soberania de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a minha pequenez. Como já foi dito pelo pastor Júlio, não somos nada, nem quando tocamos, não somos nada nem quando cantamos, somos muito menos alguma coisa quando pregamos, porque o pregador tem que ser o homem mais humilde da terra. Ele não prega o que é dele, ele não entrega o que é dele, ele não tem nada a oferecer, tudo é de Deus, é para Deus e para a glória do nosso Deus. Nada somos se não for a misericórdia e a grandeza do nosso Deus. Quando eu olho para isso, eu vejo um homem que carrega como em si as marcas do Evangelho. Ele mesmo disse, escrevendo a uma igreja que está situada na cidade de Corinto. Ele escreve quando está em Éfeso, seu ministério de 3 anos em Éfeso. Quando ele está ali, ele tem a informação do que a igreja de Corinto está passando, por meio da sua comitiva que vai visitar Corinto, quando ele inaugura esta igreja na sua 2ª viagem missionária. Mas quando essa comitiva está ali visitando a cidade de Corinto e olhando a igreja e a necessidade da igreja, a própria igreja de Corinto escreve uma carta e coloca nas mãos desses homens e diga: entregue ao apóstolo Paulo. Quando esses homens vêm até Paulo trazendo o relato da igreja de Corinto, traz também uma carta escrita com os próprios punhos dos crentes na cidade. Entrega a Paulo. Paulo não tem só o relatório dos olhos que viram, mas tem agora um relatório das pessoas que vivem na cidade. Mas quando ele faz ênfase aos gregos, ele está dizendo que são homens que procuram sabedoria, homens que não se contentam com nenhum discurso que não tenha uma boa oratória, homens que não estão satisfeitos
desde que aquele que fala seja um grande filósofo. Os gregos eram aqueles que valorizavam mais o conhecimento do que a própria pessoa em si. Por isso, Paulo, quando escreve esta carta à igreja de Corinto, ele diz que para estes homens, os gregos, a pregação do evangelho é loucura. É loucura porque para eles não há sabedoria em um ser divino, poderoso, eterno, escolher morrer em morte de cruz. Isso não é sabedoria, isso é pequenez. Nunca um Deus grande, um Deus santo, poderoso, detentor de toda a autoridade sobre si, ousaria morrer na cruz como um malfeitor. Porque a cruz, o entendimento que se tinha é que só morria nela os piores homens da face da terra. Logo, este Jesus que pregam, esse Jesus que anunciam aqui nesta cidade, isso não é Deus de verdade, só são palavras. Por isso Paulo está preocupado em escrever à igreja de Corinto dizendo: é loucura para eles, mas para nós que conhecemos a Jesus, o Senhor dos senhores, é poder de Deus que é manifestado em nosso meio, porque as curas acontecem, vidas se rendem por mais conhecimento que tenha. A pregação simples do evangelho genuíno, quando transmitido com toda singeleza e desejo do coração daquele que fala, pode mudar o cenário de uma vida, de uma família, de uma nação. O evangelho, ele responde por si só. Eu, quando falo, corro o risco inúmeras vezes de ter que pedir perdão. Quando a Bíblia fala, nunca ela vai pedir desculpas, porque ela é infalível, ela é verdadeira, ela é santa, ela é pura, ela é a direção para quem quer ser feliz e ir morar no céu. Ela mostra as verdades que todos nós precisamos ouvir, mas nunca apenas ela corrige, mas ela diz que há esperança para todo homem, como vaso, como foi dito, se coloca à disposição do oleiro e deixa ele fazer conforme a sua vontade. Este homem é moldado para a glória de Deus. É o homem que reconhece que ser Deus não é nada, e ele entende que a mão que está sobre ele é poderosa. Logo, se a mão daquele que está impondo sobre ele alguma força é poderosa, ele decide: não vou resistir. Jeremias, eu te escolhi, mas eu sou uma criança. Não digas que é uma criança. Mas eu não posso ir, me deixa fugir. Mas quando ele pensa em fugir, ele diz: o amor de Deus me constrangeu, não anunciaria o evangelho. Paulo, quando está nessa situação e conhece o Senhor Jesus, ele disse: eu tenho esta obrigação de anunciar o evangelho, porque eu conheci aquele que me mostrou o maior amor que alguém poderia demonstrar por outra pessoa, entregando-se na cruz para remir os meus pecados e me perdoar e me chamar de filho. E nós os chamamos de pai. Quem de nós teria esta condição de chamar Deus de pai? Chamar alguém de pai é intimidade, é algo muito forte. A palavra pai, ela é sensível. É por isso que a palavra pastor deriva da palavra pai, porque um pai se preocupa. Um pai às vezes não fala, mas quando o filho sai de casa, ele só descansa quando o portão se abre e ele adentra de novo. Um pai pode estar na cama, descansando o corpo cansado do trabalho, mas nunca se desliga enquanto o filho não adentra dentro de casa. Deus, o Pai, nunca se esqueceu de você. Deus, o Pai, nunca virou as costas para você. Deus, o Pai, te ama, e não há nada que mude essa situação. Alguém pode até odiar Deus,
Mas Deus ama a sua criação e deseja que você volte-se para Ele como um vaso e deixa Ele fazer uma grande obra na sua vida. Somos nós, sempre somos nós, que decidimos tomar caminhos diferentes, que decidimos fechar os nossos ouvidos para que o Pai está falando. E como o povo de Israel não ouvia a mensagem de Jeremias, eles diziam: nós vamos andar conforme nós queremos, vamos fazer conforme nós queremos, não nos importamos com esse Deus. E Deus estava dizendo: ei, se vocês ouvirem a minha voz, exílio não existirá, cativeiro não existirá. Nunca foi Deus que nos levou ou permitiu nós afundarmos na maldade, no engano. Sempre fomos nós que por algum motivo não ouvimos a voz de Deus dizendo: não faça, não pise, não toque, não vá, não se assente, não dê ouvidos, não para. Sempre fomos nós, e à medida que Deus está falando, achamos que Deus está querendo nos punir. Mas nunca um pai, quando pega a cinta e bate num filho, é porque o odeia. Um pai genuíno, um pai verdadeiro, não. É porque ele sabe que ao fustigar o seu filho com uma vara, livrará ele das garras do inferno, porque ele saberá que é para o bem dele. Ele vai até olhar para trás e dizer: meu pai era duro, ô homem bravo com a gente. Mas quando ele se tornar pai, ele vai entender: eu sei o que ele fazia, eu sei o que ele queria, eu sei porque ele velava por mim todos os dias. É esse Jesus que Paulo prega, loucura para os gregos, mas ele diz que também é escândalo para os judeus. Escândalo porque como Deus ousaria morrer fraco, humilhado? Para eles o Messias deveria ser um grande general, cheio de soldados à sua disposição em pegarem espadas, armas, guerrear contra os romanos e livrar Israel da opressão. Mas esse Jesus que eles esperavam com toda a autoridade, dizimando a vida das pessoas, está dizendo para todos quanto encontra: onde estão os teus acusadores, ó mulher? Ninguém te acusou? Não, nem eu te acusarei. Vai e não peques mais. Os homens querem apedrejar, mas lá está o Jesus, o Messias, dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Estão esperando um homem violento, com sangue nos olhos. Mas quando eu olho para os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles vislumbram o maior amor do mundo, de alguém que teve capacidade de se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é escândalo para os judeus. Este evangelho parece não estar correto, algo de errado não está certo. Mas Paulo escreve para a igreja que está em Corinto: ainda que a cidade que vocês habitam valorizam coisas que estão no estereótipo, valorizam aquilo que os olhos podem contemplar, nunca se esqueçam vocês, para eles é escândalo, para eles é loucura. Para nós que conhecemos a Jesus é poder de Deus. Perceba que o capítulo 1 que nós lemos, olha como ele começa: Paulo, chamado apóstolo. Ele poderia colocar o título na frente do nome: o apóstolo Paulo vos escreve. Não, quem conheceu o poder de Deus continua humilde, como disse o pastor Júlio, é para descer. Paulo, primeiro, antes do título vem o nome: eu sou Paulo. O título não prega, o título não salva. Aliás, quando ele vai explicar acerca do chamado apostólico, ele diz: o enviado não é maior do que o que envia. Eu só sou um enviado, mas aquele que envia é mais poderoso do que eu. Quem está ali escrevendo é um homem igual a vocês, Paulo, que pela misericórdia, pela bondade,
pela graça se tornou apóstolo, não para enriquecer, mas para sofrer, pregando o evangelho que liberta, que sara, que cura e que dá nova vida ao homem. Isso é loucura. Quem vai ousar, meu pastor, abandonar tudo, o trabalho, os ofícios, e atender o chamado ministerial de alguém dizendo: vem pastorear? Poderia ser um grande empresário, poderia estar descansando a sua mente com dinheiro no bolso, mas alguém ousa escutar a voz de Deus e diz: trabalha para mim, prega por mim, abrace por mim, olhe nos olhos de alguém e diga que Jesus lhe ama por mim. Eu não estou na terra, mas vocês estão, faça por mim. Sábado teve um culto ao ar livre, os irmãos estavam lá dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, breve voltará. Trabalhadores do Evangelho, faça por mim. É loucura, mas para nós é poder de Deus, que está salvando, resgatando, transformando e restaurando vidas por onde esta palavra passa. Quem éramos nós, pastores? Homens levianos, homens maus, mas o Evangelho nos alcançou. O Evangelho simples, e eu fiquei feliz demais, porque o que o pastor Júlio trouxe trabalha essa simplicidade, essa humildade que eu estava refletindo no texto. Lembra quando Jesus cinge-se de uma toalha, chega diante dos discípulos e diz: permita eu lavar os vossos pés. Que humildade maior do que essa? E olha que lavar os pés não é fácil. Pegar o pé de outra pessoa. Por exemplo, eu admiro quem é cabeleireiro, tocar na cabeça de outra pessoa, massagear, cortar o cabelo, aquele negócio tudo. Eu não consigo. Cada um sabe a provisão que escolhe, não é? Mas isso de tocar a pessoa e tocar os pés que carregam a poeira da caminhada, pés calejados porque não tem um tênis de marca de R$1.500 para fazer uma boa caminhada, pés que estão com calos, e ele se abaixa com simplicidade e humildade e diz: me deixa lavar os teus pés. Pedrão, sabendo, achando que era o maioral, ele disse: não, tu não vai me lavar não, tu é muito santo para lavar meus pés. Ele disse: rapaz, eu estou lhe ensinando humildade, porque como homem, Jesus se coloca na função de servo, e o que o Pai manda, o servo obedece, porque quando ele der a ordem, os discípulos também tinham que observar e obedecer. Humildade. Agora eu e você estávamos lá no charco de lodo, no lamaçal do pecado, tomando cachaça, fumando, se prostituindo, nas jogatinas da vida, tentando a sorte. Palavras de baixo calão é o que mais tinha nos nossos lábios. Mas um dia, um homem, uma mulher, um corajoso, uma corajosa, como o apóstolo Paulo, aceitou aquilo que parecia ser loucura para o mundo, mas ele sabia que não era loucura, era poder de Deus, porque quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais. Ele chegou com o evangelho que salva, e este homem, esta mulher está aqui, glorificando e enaltecendo o nome de Jesus. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto: é loucura e tropeço para eles. Igreja de Corinto, para vocês não. Caminhe e prossiga, o evangelho é poder e graça de Deus. Jesus aparece nos seus 30 anos de ministério. Jesus vira Jerusalém de cabeça para baixo. Se a política virou um país de cabeça para baixo, Jesus virou Jerusalém de cabeça para baixo. O homem humilde, sem parecer, sem formosura, Brian, mas é o homem que te conhece, filho. É o homem que sabe o que tem no teu coração. Caminhe, seja valente, seja forte, o que é teu está guardado e Deus te dará. É o homem humilde que adentra Jerusalém,
montado em um jumentinho, de semblante simples, humilde, mas quando abre a boca para falar, as